Ok, legal, isso mesmo, Jéssica, você já está aí. Então, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma aula de Direito Internacional Privado. Hoje eu quero corrigir com vocês aquelas... Adorei, né? Eu também adorei esse negócio. Eu quero eu quero corrigir com vocês aquelas questões que eu passei do questionário de Lindbe. Bastava você ler a Lindbe e ter prestado atenção no que nós falamos nessas primeiras aulas, nessas duas primeiras aulas, que aí você conseguia responder a questão, ok? Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje respondendo, corrigindo. Eu quero a participação, se for possível, de vocês. Pode responder com o áudio, pode responder aqui no chat. Fique à vontade, tá bom? Sempre que quiser fazer uma pergunta, se quiser usar o áudio, gente, não tem problema, pode ligar o áudio e fazer a pergunta, tá? Teve um aluno na outra turma que me perguntou, professora, posso fazer a pergunta e posso ligar o áudio? Claro, gente, claro que pode ligar o áudio, pode ficar à vontade. Professora, meu áudio não está funcionando, eu posso escrever? Claro, pode escrever também. Então, faça da forma que for melhor para você. Ok? Então, vamos corrigir as nossas questões, ok? Apareceu? Apareceu aqui para vocês? Sim? Então, vamos lá. Primeira questão, que algumas pessoas que me mandaram as respostas, algumas pessoas me mandaram a resposta por e-mail, e aí eu fui olhar as respostas que essas pessoas fizeram, não é? Apesar de não ser obrigatório encaminhar. E eu vi que muitas pessoas erraram, logo a primeira, tá? Por falta de atenção. Por quê? Vamos lá. Segundo o artigo 7º da Lindbe, a lei do país da nacionalidade da pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. O que aconteceu? Eu copiei o artigo 7º, só que eu mudei uma palavrinha do meu artigo 7º, porque não é a lei da nacionalidade da pessoa, vai ser a lei do... Gente, não liga não, porque eu não sei ainda escrever com mouse. Parecendo o meu sobrinho escrevendo. Tá bom? Meu sobrinho de 5 anos escrevendo. Vai ser a lei do domicílio. Tá bom? Vai ser a lei do domicílio, galera. Então, a lei do domicílio... Boa noite, Aloysio, tudo bem? Então, vai ser a lei do domicílio que vai reger essas relações que envolvem nome, capacidade, começo e fim da personalidade e direito de família. Beleza? Ok? Olha lá, vamos continuar. 2. Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontre. Exatamente, tá bom? Nós vimos que o principal, nosso estatuto pessoal, nosso principal elemento de conexão é o domicílio. Se nós não conseguirmos distinguir qual é o domicílio, tá bom? Se nós não conseguirmos distinguir qual é o domicílio, nós vamos, então, para residência, ok? Então, nós vamos lá para residência, ok? Isso está escrito onde? Melhorar aqui, né, do que a minha letrinha. Isso está escrito onde? Lá no artigo 7º, no parágrafo 8º, tá bom? Lá no parágrafo 8º da Lindbe, que vai falar exatamente isso. Desculpa. Isso mesmo, 8º. Quando a pessoa não tiver domicílio,
considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontre. Ok? Vamos lá, então. Alguma dúvida até agora? Não? Fácil, não é? 3. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes. Então, vamos lá, nós vamos tratar de bens, não é? Bens aqui. E regular as relações a esses bens concernentes, aplicar-se a lei do país em que o proprietário tiver domicílio. E aí? O que vocês acham? Hein? Para regular bens, aí nós vamos lembrar da regra maior. Bens imóveis. Nós vamos aplicar para bens imóveis a regra de quê? Qual é o nosso elemento de conexão para bem imóvel? O local do bem, tá bom? O local do bem. Lex rei cita, ok? Então, nós vamos aplicar o local do bem. Lex rei cita, ok? Então, vai ser a regra do local do bem e não da lei do domicílio do proprietário, tá bom? Onde está escrito isso? No artigo 8º da LINDB, para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Tá bom? Então, isso aqui está lá no artigo 8º. Pode falar. Quem quer perguntar? Ou foi sem querer? Professora, Oi, fala, Arthur. aí na questão não tá dizendo se é bem imóvel ou imóvel. Sim, mas olha só. A regra vai ser com relação ao bem imóvel, tá bom? Porque nós vamos seguir o que está no código. Se a sua questão falar bens, você vai seguir a regra do bem imóvel. Se ela falar bem móvel, aí sim você vai observar o que diz a LINDB, tá bom? Que no nosso caso vai ser o domicílio. Mas isso aqui é a cópia ipsis literis, com exceção aqui do domicílio, tá? Essa primeira parte aqui é a cópia certinha do artigo 8º, tá? Porque o artigo 8º fala assim: para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Agora, olha o que vai falar o parágrafo 1º. Aplicar-se a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transportes para outros lugares. Então, nós vamos aplicar para os bens móveis o domicílio do proprietário, mas nós vamos aplicar para os bens imóveis o lugar onde eles se encontram. Quando a questão falar apenas em bens, ela não mencionar se é bens móveis ou bens imóveis, nós vamos para o caput do artigo 8º. Tá bom, Arthur? Tá bom, obrigado, Tá bom? Sanada a dúvida aí? Sim. Tá? Então, aqui é falso. Questão número 4, penhor. Nós não vimos penhor, mas está aqui na LINDB. Tá bom? O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontre a coisa apenhada. Exato, tá bom? Isso aqui é uma regra da LINDB. Nós não vamos entrar muito com relação a penhor, tá bom? Mas é o que se determina. O que acontece aqui? Vai reger, então, a lei do domicílio da pessoa que recebeu o objeto do penhor. Então, por exemplo, eu quero penhorar uma joia, tá bom? Onde eu vou penhorar essa joia? Vou penhorar lá na Caixa Econômica Federal.
vai valer, então, a regra de onde? Da Caixa Econômica Federal. Ah, não, eu estou no Paraguai, tá bom? Eu estou no Paraguai, eu preciso ajudar demais o Ronaldinho Gaúcho a pagar lá a dívida dele de US$ 1 milhão, tá? Eu preciso ajudar o Ronaldinho a pagar e eu vou penhorar lá no Paraguai algumas joias, ok? O penhor vai ser regido, então, pelas leis do Paraguai, porque é lá que eu vou fazer o penhor, tá? Então, penhor vai ser do local onde a pessoa que faz a penhora, a pessoa que está com o bem penhorado, ela domicílio, é onde é o seu domicílio, tá bom? Então, se eu faço penhor no banco aqui no Brasil, vai valer as regras do banco aqui no Brasil. Se eu faço penhor lá no Banco do Paraguai, vai valer a regra lá do Banco do Paraguai, tá? Então, penhor regula-se pelo domicílio da pessoa que fica com o bem penhorado, tá bom? Então, aqui está no artigo 8º, ok? Parágrafo 2º. Olha que coisa mais linda. Tá bom? Tá no parágrafo 2º. Próxima questão. Para qualificar e reger as obrigações, e aqui nós vamos ler obrigações e contratos. Ok? Obrigações e contratos. Obrigações e contratos. Aplica-se a lei do país em que forem domiciliados os contratantes? Foi isso que nós vimos na aula passada? Contratos. Contratos regem exato onde foi assinado, tá bom? Onde foi assinado. Mas lembrem-se, contratos, eles aceitam eleição tanto de foro quanto da lei a ser aplicada, ok? Mas, em regra, aplica-se, então, a lei de onde ele foi assinado, tá bom? Onde ele foi assinado. Isso aqui está onde? Artigo 9º da LINDB. Tá bom? Artigo 9º da LINDB. A sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil será regulada exclusivamente pela lei brasileira? Sempre que nós encontrarmos essas palavras, né? Exclusivamente, somente, unicamente, a gente já pode desconfiar, não é? Nós vamos ver que não, que nós temos exceções quanto à aplicação da legislação daquele bem. Estão me perguntando aqui quais os artigos nós vamos estudar aqui no nosso curso. Do 16, do 7º ao 16, tá bom? Então, do 7º ao 16, nós vamos estudar. E mais outras coisas, tá bom? E mais outras coisas. Eu sei que no primeiro bimestre vocês estudaram LINDB com o professor Felipe Loureiro. Ele passou um esquema para vocês de LINDB. Eu sei que ele fez isso. Então, você tem que ir lá no seu material do primeiro semestre, ok? Ah, foi a professora Rêmora? Foi a professora Rêmora, então. Foi a professora Rêmora. Então, a professora Rêmora falou com vocês de LINDB. Então, vocês vão lá no material do primeiro bimestre, que eu tenho certeza que vocês têm guardadinhos, tá bom? E aí vocês vão reler as informações sobre LINDB, tá? Tacou fogo, não é? O Ian tá falando aqui que o pessoal tacou fogo, não tem problema. Felipe deu contratos. É que semestre passado, o professor Felipe, para a turma de semestre passado, o professor Felipe tinha dado introdução ao estudo do direito, ele tinha falado de LINDB, ele é ótimo, tá? Então, aqui nós vamos ver que não,
Na sucessão, quando nós formos falar de sucessão internacional, nós vamos ver uma regrinha que tem lá na Constituição, lá no artigo 5º, que vai falar o seguinte: quando a sucessão de pessoa que tem bens no exterior ou bens no Brasil, tá bom? E nós tivermos de ajuizar ação aqui no Brasil para tratar desses bens que estão aqui no Brasil, nós vamos aplicar a lei que for mais benéfica a brasileira ou estrangeira, se nós tivermos cônjuge brasileiro ou filhos brasileiros do decujus, tá bom? Então, nós não necessariamente vamos aplicar a lei brasileira. Eu posso ter um caso, por exemplo, em que eu vou aplicar, mesmo o imóvel estando no Brasil, eu vou aplicar, por exemplo, a lei italiana, porque às vezes a lei italiana é mais benéfica, ou não, eu vou aplicar a lei dos Estados Unidos, porque a lei dos Estados Unidos é mais benéfica que a lei brasileira, tá? Então, não necessariamente, tá? Onde está escrito isso? Lá no artigo 10, a sucessão... Ah, não, desculpa, parágrafo 1º, artigo 10º, artigo 10º, artigo 10, parágrafo 1º, vai falar o seguinte: a sucessão de bens... Olha só, Arthur, veja como a lei, quando ela quer se referir ao termo genérico, ela vai usar bem, tá? Ela não vai usar bem móvel ou bem imóvel. O bem móvel é a exceção, tá? A regra é você aplicar a lei de onde o bem está, tá? Então, aqui a regra, quando nós formos ler bem aqui na LINDB, é o bem imóvel, é o bem onde o bem se encontra. Aí, se tiver exceção, aí ele vai trazer lá num dos artigos a exceção. Então, veja como o parágrafo 1º do artigo 10 trata. A sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil, no país, será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus, ok? Então, quando nós formos falar de sucessão, nós vamos aplicar a lei mais benéfica, seja a lei brasileira ou seja a lei do domicílio do decujus. Eu vou passar para vocês um exercício. Esse exercício, sim, é valendo nota, tá? Exercício valendo nota, aqueles exercícios do nosso bimestre, sobre sucessão internacional. E aí vocês vão ter que responder a questãozinha, como se fossem juízes. Quanto que cada filho vai receber, tá bom? Naquela relação que eu vou trazer para vocês, um caso com conexão internacional. Foi um caso bem legal, é um caso que envolve a legislação italiana, ok? E aí vocês vão fazer os cálculos para saber quanto que os filhos vão receber, qual legislação você vai aplicar, se é a legislação brasileira, se é a legislação italiana, por que você vai aplicar. Bem bacana, ok? Então, vamos continuar. Vamos continuar. Opa. Vamos continuar. Então, vamos lá. Por que meu negocinho não está aparecendo? Meu Deus, o que eu fiz? Vamos lá, próximo. Não entendi o que eu fiz aqui, que sumiu meu negocinho de escrever. É competente a autoridade judiciária brasileira quando for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Correto, tá bom? A autoridade brasileira, então, ela vai ser competente sempre que o réu for domiciliado no Brasil ou se aqui no Brasil nós tivermos que cumprir essa obrigação, tá bom?
Isso significa que eu vou aplicar a lei brasileira? Não necessariamente. Significa que a nossa autoridade é competente para julgar. E aqui nós vamos aplicar, anotem, aqui nós vamos aplicar a nossa lei processual, tá bom? Então, aqui está dizendo que é competente a autoridade brasileira, então nós vamos aplicar a lei processual brasileira quando o réu for domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Mas não necessariamente nós vamos aplicar a lei brasileira. Lembra que eu falei para vocês na aula passada do caso? Eu até brinquei o caso do Ronaldinho. Se o Ronaldinho, por exemplo, fugir aqui para o Brasil depois de ter cometido crime lá no Paraguai, e ele vem para cá, a Justiça Brasileira pode processá-lo, tá? A Justiça Brasileira. Mas qual vai ser a lei material que nós vamos aplicar? A lei do local do delito. Não é assim? Lex loc commissi delicti, tá? Então, lex loc committe delicti. Onde que está isso na nossa LINDB? Cadê? Artigo 12, tá? É competente a autoridade judiciária brasileira quando o réu for aqui domiciliado, quando o réu for domiciliado no Brasil, ou aqui tiver de ser cumprida a obrigação. Tá? Beleza? Continuemos. Calma que tá acabando já. Eu não tô entendendo por que meu negocinho não tá abrindo aqui, que eu pedi. Oh, perdi aqui a minha canetinha. Vamos lá. 8º, então. Só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a móveis situados no Brasil? Não. Tá bom? Só compete à autoridade brasileira, tá? Conhecer das ações que envolvam imóveis situados no Brasil ou que eles tenham bandeira brasileira, tá bom? Então, imóveis com bandeira brasileira e bens imóveis localizados no Brasil. O que isso significa? Que eu só posso ajuizar ação que envolva imóveis no Brasil ou imóveis com bandeira brasileira aqui no Brasil. Agora, se eu vou aplicar a lei material brasileira, aí vai depender da situação, ok? Falso. Artigo 12, parágrafo 1º, tá bom? Marquem lá na LINDB de vocês o artigo 12 e a parágrafo 1º. Por que eu gasto tanto tempo falando disso? Porque esses são os nossos elementos de conexão. Nós vamos ver isso ao longo do semestre, toda aula. Toda aula nós vamos falar de um elemento de conexão. Então, é preciso que você saiba identificar os elementos de conexão para quando você for fazer exercícios, você não se pegue surpreso com relação aos elementos de conexão, ok? Aí o 9, a autoridade brasileira cumprirá, concedido o exequatur e segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por autoridade estrangeira competente, observando a lei desta quanto ao objeto das diligências. É isso que nós vamos começar a falar hoje, tá? A questão 9, nós vamos começar a falar de cooperação jurídica internacional hoje. Nós vamos conseguir terminar hoje? Não. Provavelmente nem na aula que vem. Vamos precisar de mais aulas para falar de cooperação jurídica. Ok? Então, a 9 está? A 9 está correta, tá bom? A 9 está correta. Onde está isso? Lá no artigo 12, parágrafo 2º. 10. A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se
pela lei que nele vigorar, certo? Quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, certo? Admite-se, entretanto, nos tribunais brasileiros, provas que a lei brasileira desconheça? Vocês acham que, digamos que lá no Paraguai, onde nosso querido amigo Ronaldinho voltou de umas férias obrigatórias, de uma quarentena obrigatória, digamos que lá no Paraguai, lá no Paraguai eles admitam escuta sem autorização judicial. Imagina, lá no Paraguai, eles aceitam escuta sem autorização judicial. E aí eles vão processar o Ronaldinho aqui no Brasil e manda toda essa documentação do processo aqui para o Brasil. E lá está incluído, inclusive, essa escuta telefônica sem autorização judicial. Vocês acham que essa prova vai ser admitida aqui no processo brasileiro? Vocês acham que aqui o juiz vai aceitar aquela prova que foi colhida de uma forma escusa para a nossa legislação? Vocês acham que o juiz vai aceitar só porque lá no exterior ela é admitida? Não. Vamos mudar então, né, para facilitar. Digamos que uma prova foi colhida sobre tortura, tá? A pessoa foi torturada e foi obrigada, depois de muita tortura, a confessar um crime. Lá na Arábia Saudita, isso é admitido, tá? Aí esse processo vem aqui no Brasil, vem para o Brasil. O Brasil vai aceitar essa confissão que foi obtida por meio de tortura? Não, tá bom? Então, nós não admitimos provas que a nossa legislação não conheça, tá? Então, nós não admitimos qualquer tipo de prova que a nossa legislação não conheça, tá bom? Onde está isso daqui? Lá no artigo 13. Não conhecendo a lei estrangeira, não poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da sua vigência. Errado, errado. Pode sim, nós vamos ver que o juiz ele não é obrigado a conhecer todas as leis, tá bom? Ele não é obrigado, mas ele é obrigado a aplicar a lei estrangeira quando ela tiver de ser aplicada, tá? Então, a Bruna, que vai ser juíza, ela vai ter que aplicar a legislação estrangeira quando for o caso, tá bom? Mas ela é obrigada a conhecer aquela legislação? Não. Ok? Vamos falar disso hoje. Mas nada impede que a Bruna, quando for juíza, ela peça que as partes providenciem aquela prova, aquela legislação estrangeira, para que o juiz possa julgar. Ok? Eu não. O juiz é Wesley, não é? É verdade, o juiz é Wesley. Desculpa, Wesley, você que é o juiz. Tá bom? Então, não conhecendo a lei estrangeira, o juiz pode sim, tá? O juiz pode exigir de quem invoca a legislação estrangeira. Artigo 14 da LINDB. 12, aqui, será executada no Brasil toda sentença proferida no estrangeiro que tiver sido proferida por juízo competente. Vamos entrar na nossa matéria de hoje. Basta que aquela sentença seja proferida por um juiz competente e aí nós vamos homologá-la aqui no Brasil? Basta um juiz competente falar, olha, eu sou competente segundo a minha legislação, Brasil, então homologa essa sentença? Não. Então, nós não vamos homologar não, e nem vamos executar se tiver só como requisito ter sido proferida por um juiz competente. Nós temos mais requisitos, tá bom? Nós temos vários requisitos. E um deles, exato, Ian, esse mesmo, Ian, está falando do artigo 966 do novo Código de Processo Civil. Isso mesmo, tá? Tá bom? Por que eu falo novo Código de Processo Civil, Ian? Porque eu sou da época do antigo código, tá?
Vocês não, vocês já entraram na faculdade com o novo código. Tá bom? Tá lá no artigo 15 da LINDB também. Então, você vai ler esse artigo 15 cumulado com o 963, 64 do Código Civil. Tá bom? Do novo Código de Processo Civil. Ok? Quando se tiver de aplicar a lei estrangeira, olha essa perguntinha aqui. Quando se tiver de aplicar a lei estrangeira, deverá se considerar qualquer remissão por ela feita a outra lei. Nós admitimos remissão na justiça brasileira? Nós admitimos remissão? Nós admitimos o renvoi? Admitimos? Admitimos o renvoi? Não. Não, isso mesmo, nós não admitimos a remissão ou renvoi, tá bom? Aqui na legislação brasileira. O que é isso? É quando a lei brasileira manda se aplicar a lei do país B, mas a lei do país manda se aplicar a lei do Brasil. Nós não fazemos isso, tá bom? Nós não admitimos qualquer remissão. Você vai aplicar, você, Wesley, juiz, vai aplicar o que está lá na LINDB. Se a LINDB manda você aplicar a lei do país B, você vai aplicar a lei do país B. Combinado? Então, tá falso. É o 16, nós não admitimos a remissão. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, tá bom? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Artigo 17 da LINDB. E, por fim, nós também vamos ver, tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhe celebrar o casamento e os mais atos de registro civil e de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito de filhos brasileiro ou brasileira nascido no país da sede do consulado. Exato, tá bom? Os nossos consulados no exterior, eles agem como se fossem cartórios, tá? Lá você pode casar, lá você pode se separar, divorciar, lá você pode fazer procuração, tá bom? Então, os nossos consulados, eles também vão seguir como se fosse um cartório para os brasileiros que estão no exterior. Beleza, pessoal? Alguma dúvida com relação aos nossos exercícios de LINDB? Não? Bem facinho, não são? Bastava você ler a LINDB que você ia ter acesso, então, a todas essas informações. Beleza? Alguma dúvida? Não? Professor, Oi. eu estou um pouco meio distante dessa orientação. Gostaria de um suporte. Em que sentido? Eu vi um exercício aqui, aí eu gostaria de saber para quando é que eu tenho que usar, o que eu tenho que fazer. Onde é que está disponível? Aloísio, esse material ele está todo esse material está todo lá no nosso Moodle, tá bom? Então assim, eu te aconselho que entre no Moodle e assista o material, veja o material e assista às aulas. Se mesmo assim você continuar com dúvida, aí você precisa me avisar, tá bom? Chegou o WhatsApp, me adicionar no WhatsApp? Da turma? Não, da professora mesmo. Você quer meu WhatsApp? Sim, professor. Me manda e-mail, Aloysio. Anota meu e-mail aí, caroline.ferraz@uniceplac.edu.br. Sempre que você tiver dúvida, você pode me mandar um e-mail que eu te ajudo, tá? Você não precisa se preocupar. Tá bom? Sim, obrigado. Tá? Então não se preocupe, não. Eu vou te ajudar, tá? Eu estou vendo aqui, o meu negócio não está fácil, não. Chegou minha grade aqui
e é muita matéria e eu nem sei funcionar. Eu vou precisar de toda a ajuda possível. Imagino, tá? Mas vou te ajudar sim, não se preocupe. Se ficar em dúvida, assista às aulas passadas, se mesmo assim você continuar com dúvida, e aí você me manda um e-mail e nós marcamos um horário para eu poder te ajudar. Combinado? Combinado. Pelo jeito que eu estou vendo aqui, eu vou ter que dormir com o olho aberto e o outro fechado. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, tá? Boa aula. Obrigada. Então, vamos lá, vamos continuar o que nós falamos na aula passada. Opa, o Google Meet não está muito feliz comigo, aí ele me expulsou aqui, sem eu querer, tá? Então, vamos lá, vamos continuar, então. Vocês conseguem ver o material? Sim? Tá. Deixa eu abrir aqui o meu celular para eu poder ver as respostas de vocês. Ótimo, está passando. Então, vamos. Na aula passada, nós falamos de elementos de conexão. Eu disse das nossas fontes, que o direito internacional, privado, ele é basicamente um direito interno, porque nós vamos nos valer daqueles elementos de conexão que nós vimos agora, que estão na LINDB, tá bom? E aí, o que nós temos de ter em mente? Eu tenho falado isso bastante e continuo. A nossa norma, a nossa LINDB, ela vai indicar qual é o direito material que nós devemos aplicar, tá bom? Então, a LINDB, ela vai falar, olha, para aquele caso, você deve aplicar a lei material de tal país, ok? Não confundir lei processual, direito processual, com esse direito material. O nosso direito processual vai ser sempre o direito processual do país onde nós ajuizarmos a ação, tá bom? E vai valer-se do regimento interno daquele órgão do poder judiciário que tem competência internacional, tá bom? Então, nós vamos aplicar sempre o direito material, aquele que a LINDB indicar, mas o direito processual nós vamos aplicar do país onde nós ajuizamos a ação, tá bom? E nós vamos obedecer também os regimentos internos daqueles órgãos que possuem competência internacional, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês não confundirem. O direito processual, ele é o direito processual do local onde eu ajuizo a ação. O direito material é o do local onde a LINDB me determinar. Se a LINDB manda eu aplicar a lei material de determinado país, eu vou aplicar a lei daquele lugar, tá bom? Os nossos órgãos, nós vamos ver agora, quando nós começarmos em cooperação jurídica internacional, nós vamos ver que os nossos órgãos, eles possuem competência internacional, tá bom? Os nossos tribunais, eles possuem, então, essa competência. Eles podem se manifestar com relação a assuntos que possuem conexão internacional, tá bom? Então, qual é o princípio fundamental aqui do direito internacional privado? É isso que eu acabei de falar. A lei processual vai ser a lei do local onde eu ajuizo aquela ação, tá bom? Então, a lei processual é do local onde eu ajuizo a ação, tá? Agora, a lei material vai ser aquela determinada pela LINDB, tá?
E aí, quando eu falo que os nossos órgãos, eles têm competência internacional, nós vamos falar de duas competências. A competência direta, tá bom? Que são aquelas que estão previstas lá no CPC, no artigo 21 e 23 do CPC, e as indiretas, que nesse caso da indireta, nós vamos ver daqui a pouco, é competência exclusiva do STF, tá bom? Desculpa, do STJ. Então, na direta, são naqueles casos previstos lá no artigo 21 e 23 do CPC, e a indireta, ela é exclusiva do STJ, tá bom? Então, a nossa lei processual, lex fori processual, é a lei do local onde eu ajuizo a ação, tá? A lei material é onde a LINDB manda eu aplicar. E como nós aplicamos essas normas de direito internacional privado, DIPRI? Como nós aplicamos? Nós temos três tendências, três posicionamentos aqui internacionalmente, tá? Três correntes. A primeira vai falar que o juiz deve aplicar o direito estrangeiro de ofício. O que é isso? O juiz, ele vai ter de conhecer a lei estrangeira, ele vai ter de estudar a lei estrangeira e aplicar aquela lei estrangeira ao processo, tá bom? A segunda corrente vai falar que cabe exclusivamente às partes alegar e provar o direito estrangeiro, ok? Então, a segunda corrente diz o seguinte: se eu tenho um caso com conexão internacional, sou eu que tenho que informar para o juiz qual a legislação que ele vai aplicar, tá? Então, nós temos três correntes. A primeira corrente vai falar que o juiz ele tem que aplicar o direito estrangeiro de ofício. A segunda diz que é a parte que ajuiza a ação ou a parte contrária, o réu, que terá de apresentar ao juiz e informar que, naquele caso, nós temos que aplicar uma legislação estrangeira. E a terceira corrente vai falar que cabe ao juiz decidir se ele quer aplicar o direito estrangeiro ou não deve aplicar o direito estrangeiro. Então, que o juiz ele vai ter essa faculdade de aplicar ou não o direito estrangeiro. Qual dessas correntes vocês acham que é a que nós aplicamos aqui no Brasil? Qual é a que vocês acham? Tá? Márcio, assim, dessas três, o Márcio está fazendo uma pergunta interessante. Professor, as três correntes são distintas ou alguma majoritária? Elas são distintas e, sim, tem uma majoritária, tá? Tem uma majoritária, que eu vou falar agora, tá? E aí, o pessoal está achando que aqui no Brasil é a 3, né? A terceira, que fica a critério do juiz, então, se ele aplica ou não o direito estrangeiro. Errada! Aqui o juiz aplica o direito estrangeiro de ofício, tá bom? E essa é a posição majoritária, inclusive aqui no Brasil. Por quê? Porque o juiz ele deve aplicar a lei brasileira de ofício, não é? O juiz brasileiro ele não tem que conhecer a lei nacional? Senão você não conhece a lei nacional, meu amigo, como que você passa no concurso para juiz? Me diz. O juiz brasileiro ele não tem de conhecer a lei, a nossa lei, de cabo a rabo, de ofício. E o que é a LINDB? O que é a LINDB? A LINDB é uma lei nacional, não é verdade? Se o juiz tem de conhecer a nossa lei e aplicar a nossa lei de ofício, ele vai aplicar a LINDB de ofício, não é verdade? O juiz vai aplicar, então, a LINDB de ofício. E se a LINDB de ofício diz que ele deve aplicar uma legislação estrangeira para aquele caso,
ele vai aplicar o direito estrangeiro, ok? Então, aqui no Brasil, o juiz deve aplicar o direito estrangeiro de ofício, tá bom? Mas o que acontece? O juiz pode pedir o apoio às partes. Como assim, professora? Ele pode chegar e falar, olha, nesse caso aqui, concreto, eu terei de aplicar a lei francesa. Então, eu abro prazo para as partes trazerem a lei francesa traduzida por um tradutor juramentado. Tá bom? Então, o juiz, ele pode, ok, pedir auxílio às partes com relação a fornecer a lei. Foi sua pergunta na semana passada, isso mesmo, Ian. Então, o juiz, ele tem de aplicar a lei, mas ele pode chegar para a parte e falar, olha, eu vou aplicar a lei do país X. Para esse caso, como é um caso que envolve conexão internacional, a LINDB diz que eu tenho que aplicar a lei do país X, ok, eu vou aplicar a lei do país X, mas eu quero que a parte me traga a tradução da lei juramentada, ok? O juiz pode fazer isso, tá bom? Então, o juiz, ele vai aplicar de ofício o direito estrangeiro, mas nada impede que ele peça que as partes tragam esse direito estrangeiro para ele consultar. Qual é a exceção? Quando nós tivermos eleição de foro nos contratos, tá bom? Quando nós tivermos eleição de foro, as partes vão ter que informar para o juiz qual é a legislação que deve ser aplicada. Tá bom? O que é a eleição de foro? Não só a eleição de foro, mas a eleição da lei escolhida pelas partes. Tá? Se as partes optaram pela aplicação de uma determinada lei, ok? Então, se as partes optaram, olha, nós assinamos, lembra que eu falei que essa disciplina, eu posso viajar para tudo quanto é lugar? Eu posso ser tudo que eu quiser? Aí eu estava lá em Genebra, vocês lembram, não é? Estava lá em Genebra tomando um cafezinho, que me custou 10 euros, eu estou lá em Genebra tomando um cafezinho, aí encontro um amigo e ele fala... Olha, que legal, Carol, que você está aqui, vamos trabalhar comigo nas eleições lá dos Estados Unidos. Eu estou precisando muito da sua ajuda. Eu falei, então tá, vamos firmar um contrato aqui, tá bom? Mas nós vamos eleger como foro o Brasil, então eu vou ajuizar qualquer coisa que eu tiver problema, eu vou ajuizar lá no Brasil, e a lei material que nós vamos aplicar é a lei de Andorra, porque a lei de Andorra é aquela melhor, sabe, para os prestadores de serviço. Lembra que eu falei isso? Então, se ele não me paga, eu vou ajuizar uma ação aqui no Brasil, não é verdade? Eu não fiz eleição de foro? Sim, mas eu preciso informar para o juiz qual é a legislação que ele deve aplicar para aquele caso, porque senão ele vai aplicar qual lei? A lei do local onde o contrato foi assinado, tá bom? Então, quando eu tenho eleição de foro e eleição, principalmente eleição da legislação material a ser aplicada, eu preciso informar o juiz, ok? Alguma dúvida, pessoal, com relação à aplicação da norma? Posso colocar na prova? Beleza, então. Então, vocês sabem que a regra aqui para o Brasil é que o juiz vai aplicar o direito estrangeiro de ofício. A exceção é para quando nós tivermos eleição de legislação a ser... Eu estou lendo aqui, professora, põe como ponto extra. Ah, essa está muito fácil para ponto extra. Tá bom? Então, o juiz, a exceção, a regra é aplicar o direito estrangeiro de ofício. E qual vai ser a exceção? Quando nós tivermos eleição de legislação a ser aplicada nos contratos, ok?
E se nós tivermos um contrato para serviço de, não de prestação de consultoria, mas um contrato de emprego, de trabalho? E aí? Eu tenho um contrato de trabalho. Vale a lei acordada entre as partes? A lei da assinatura, do local da assinatura do contrato? Ou outra lei? E aí? E aí, pessoal? Essa vale ponto extra, Matheus. E agora? Valendo ponto extra. Primeiro que acertar. Ah, Bruna, que sem graça você. Você não pode brincar. Aqui foi mais benéfica. Aqui foi mais benéfica. Da parte mais vulnerável, exato. Então, nós vamos aplicar a lei que for da parte mais vulnerável. Não, Bruna, você não pode brincar. Tá bom? Ponto para Bruna. Quem mais falou aqui? Bruna, para o Daniel e para o Rosielton, tá bom? Ponto, então, para os 3. Pontinho extra aí para os 3. Tá? Tá gravado, então tá a prova. Beleza? Então, quando nós tivermos situações que envolvam trabalho, não é prestação de serviço, viu? Vocês sabem que tem diferença. Que envolva trabalho, que envolva direito do consumidor, nós vamos, ainda que tenha um contrato, nós vamos nos valer da lei do domicílio da parte mais vulnerável. Isso mesmo, tá? Nós vamos nos valer da lei da parte mais favorável. Então, aquela regrinha que existe lá no direito do trabalho, não é? O Márcio está falando aqui, princípio da norma mais favorável, nós também vamos aplicar no caso do direito internacional privado, tá? Beleza? Então, vamos entrar no nosso novo assunto, competência internacional. Olha que legal, competência internacional. O que é essa competência internacional? Para que serve essa disciplina, essa parte da nossa disciplina? Nós vamos tratar, então, de controvérsias que existem entre jurisdições, tá bom? Mas isso no cenário internacional. Então, aqui nós vamos falar de competência internacional. Então, nós vamos falar dessas controvérsias de jurisdição, quando você tem 2 países que aceitam aquela lide, você tem um conflito positivo. Quando você tem 2 países que não aceitam aquela lide, você tem uma jurisdição, um conflito negativo, tá bom? Então, quando nós tivermos essas controvérsias, mas no âmbito internacional, quem vai resolver isso é o direito internacional privada, tá bom? Como que nós delimitamos a nossa soberania? Como que nós delimitamos a soberania nacional? Hein? Como que nós delimitamos? Eu lembro de soberania, eu só lembro de um post que o professor Perdigão colocou, que o nome da cadela era Soberana, não é? A soberana muito brava, não é? Soberana muito brava da vaca, isso, a vaca dava uma cabeçada no cara, não é a nossa soberana? Pois é. Como que nós, isso mesmo, Matheus, como que nós determinamos a nossa soberania? Nós determinamos pelo nosso território. A soberania nacional, que era o ponto, né? A soberania nacional, ela vai valer sobre o território nacional. Mas é só sobre o território nacional? É só sobre o território nacional? Digamos que eu tenho um iate. Como eu disse para vocês, nessa disciplina aqui, meu iate vai chamar Soberana. Meu iate vai chamar Soberana, tá bom? O meu iate, mas olha, ele não vai ser temperamental como a vaca, não, tá bom, menina? Não vai ser temperamental, não. O meu iate, tá bom? Ele está com bandeira brasileira.
E eu quero fazer, meu iate é grande, sabe? Ele é muito grande, então ele é daqueles que consegue, tem autonomia para atravessar o Atlântico, beleza? Ele é grande, aqui eu sou muito rica. O meu, eu estou aqui, não é, no meu iate lá, curtindo um sol maravilhoso, acontece uma tragédia dentro do meu iate. Nós estamos em águas internacionais, ok? O meu capitão do meu iate, desaparece. E agora? E agora? Estamos em águas internacionais. Não estamos regidos pela legislação de nenhuma zona economicamente ativa. É zona econômica, né? Economicamente, aquelas Nós não estamos em nenhuma ali, ó, zona de nenhum país. E meu capitão sumiu. E agora? Eu não estou no Brasil, eu não estou em nenhum outro país lá do outro lado. E agora? Qual é a legislação que nós vamos aplicar? Quem é o Estado soberano com relação ao meu iate? Não, senhor, não é. O Ian falou aqui, ó, a competência é do local do porto que saiu a embarcação. Não, tá bom? Não. Se eu estou em alto mar, se eu estou em águas internacionais, a competência, a soberania sobre aquilo que acontece dentro daquele iate, se eu estou em águas internacionais, a soberania vai ser do local do registro do bem imóvel, da matrícula, da bandeira do iate, tá bom? Se o meu iate, então, ele tem registro no Brasil, a soberania vai ser sobre o Brasil. Agora, imagina o seguinte, eu estou atracada lá em Curaçao, tá? A gente vai por cima aqui, que é melhor, eu estou atracada lá em Curaçao. E o meu capitão desaparece. Quem é competente para julgar qualquer coisa que aconteceu naquele iate? Quem é competente para julgar? Vejam que eu estou sobre uma outra jurisdição. Eu estou sobre a jurisdição agora de Curaçao, tá bom? Então, cuidado quando nós tivermos esses bens imóveis que você consegue deslocar avião. Aí o Matheus está perguntando, depende se a embarcação é particular ou pública? Matheus, não. Depende do registro do bem, tá bom? Depende do registro do bem. Aí eu quero saber de vocês, eu estou atracada lá em Curaçao. Meu capitão sumiu, tem rastro de sangue pelo iate todinho, tá? Fluindo mesmo. O meu capitão sumiu, tem rastro de sangue pelo iate todinho. E agora? E agora? Eu estou atracada lá em Curaçao. Lex loci delicti commissi. Lex loci committe delicti. O que diz isso? Tá? O que diz isso? Quando nós temos eventos, atos, crimes, atos ilícitos que acontecem sobre jurisdição de outro país, nós vamos aplicar a lei material daquele local onde o ato ilícito aconteceu, tá bom? Então, meu iate é a prova de um crime. Estamos parados, isso aconteceu lá em Curaçao. Quem vai ter soberania para julgar aquele caso? Tá? Quem vai ter soberania? Curaçao. Tá? Curaçao vai ter soberania, então, jurisdição para poder... muitas vezes nós usamos soberania como sinônimo de jurisdição, tá bom? Mas não é. Quem vai ter jurisdição sobre aquele caso é do local onde aconteceu o crime. Mas, se isso aconteceu em alto mar, quem vai ter jurisdição?
o estado onde está registrado aquele navio, aquele iate, aquele avião. Tá bom? Sim, é direito penal mesmo. Vocês viram isso lá em Direito Penal 1, quando vocês viram extraterritorialidade. Ok? Porque a soberania brasileira ela vai se estender onde não conflitar com outra jurisdição, não é? Naqueles bens imóveis que são registrados no Brasil. E aí nós vimos que aviões e iates, lanchas de grande porte, barcos, embarcações, se são registradas no Brasil, elas são de competência do Brasil. Tá bom? Então, a nossa soberania, ela vai ser ela vai ser determinada pela extensão da nossa jurisdição doméstica. E a nossa jurisdição doméstica se estende para embarcações e aeronaves com registros brasileiros, desde que estejam em águas brasileiras ou em águas internacionais. Ok? Tá bom? Vocês lembram? Oi? E se for, tipo, em avião, por exemplo, comete o crime no avião, ele deve estar passando em águas internacionais, por exemplo, em território Legal. Legal, boa pergunta. O crime foi cometido enquanto o avião estava sobrevoando o Atlântico, águas internacionais. E aí? De quem é a competência? Do local onde o avião está registrado, tá bom? Se aquele avião está registrado no Brasil, ele tem bandeira brasileira, é porque para avião tem outro nome, que não é bandeira, mas é a mesma coisa, e eu esqueci. Então, o local do registro daquele avião, se ele está em área internacional, não está sobre nenhum país, ok? Vai se valer pela jurisdição do local onde a aeronave está registrada. Agora, é um voo que sai Brasil, tá? Imagine o globo, né? O mundo, o mapa mundo. O avião está saindo de Brasil, está indo para a Alemanha, tá? Está saindo, então, do Brasil, está indo para a Alemanha. Quando ele está em cima da Espanha, acontece o delito. De quem vai ser a jurisdição? E aí? Quem tinha feito a pergunta, eu não vi? Quem tinha feito a pergunta? Matheus, então, agora essa pergunta é para você. Olha o avião saiu do Brasil, tá? Tá aqui, bonitinho, tá atravessando o Atlântico, bonitinho, atravessou o Atlântico. Quando tá em cima da Espanha, acontece um crime. E esse voo tem com destino à Alemanha. E agora, quem é competente? A que jurisdição vai ser submetida? Professor, me apoiando na minha pouca memória, eu acredito que, bem pouco acreditando mesmo, mais achando mesmo, eu acredito que pode ser ou do lugar de onde o avião saiu ou do lugar onde o avião vai pousar. Não, senhor. Ele não está em cima da Espanha? Ele não está sujeito à jurisdição. A jurisdição, nós não falamos que é do território? Não é do território? O território espanhol não é só onde você pisa, é para cima também. Então, se aquele delito, aquele crime aconteceu enquanto você sobrevoava território espanhol, a competência vai ser da jurisdição espanhola, tá bom? Ah, professora, mas nós só percebemos o crime depois que já tinha pousado. Não tem problema. A legislação material que o juiz vai aplicar vai ser a legislação espanhola, tá bom? O Matheus... sim, você acha que é para o tráfico de drogas, não é? Deve ser. Márcio, na verdade, nós temos... O Márcio está falando aqui, o território brasileiro jurídico vai além desses limites, estendendo-se a 12 milhas marítimas. Nós temos uma discussão com relação a essas 12 milhas marítimas, tá bom, Márcio? Por quê? 12 milhas marítimas é o que nós temos no Tratado de Montego Rei,
que é um tratado que vai falar sobre o direito do mar, Montego Bay, tá bom? E ele vai falar sobre o direito do mar. E lá diz que o território marítimo do país se estende por 12 milhas náuticas, tá bom? Mas o Brasil não aceita. Para o Brasil são 200 milhas. Então, o Brasil alega que até 200 milhas da praia, não é? Da linha marítima, o Brasil diz que 200 milhas para frente é dele, tá? O Brasil não aceita esse de 12 milhas. Ele diz que são 200, tá bom? Então, isso foi um tratado internacional de direito do mar que regulou essas 12 milhas, mas vários países grandes, continentais, Brasil, tá? Austrália, esses países maiores, eles não aceitam. E aí eles têm esse movimento das 200 milhas, beleza? Então, aconteceu alguma coisa nessas 200 milhas? Competência da jurisdição brasileira. Beleza? Conflitos. Arrasou, prof. Tem que estudar, não é? Conflitos. Nós vamos ter 2 tipos de conflitos. Conflitos positivos e conflitos negativos. O que são os conflitos positivos? Quando eu tenho 2 países que vão competir entre si para julgar aquele caso. Então, eu posso ajuizar a ação tanto no país A quanto no país B. Por exemplo, nosso avião com destino, saiu do Brasil com destino à Alemanha. Lá em cima da Espanha, aconteceu um crime, tá? Aconteceu um crime. Aí o avião pousou lá na Alemanha, aí veio a polícia alemã e está lá investigando. Eu posso ajuizar essa ação na Alemanha? Posso. Eu posso ajuizar essa ação na Espanha? Posso. Eu posso ajuizar essa ação no Brasil? Posso. Tá bom? Aqui eu tenho um conflito positivo. Tá? Artigo 90 do CPC. Deixa eu abrir meu CPC aqui. Espera aí. Artigo 90 do CPC. Do CPP. Eu uso tanto CPC que eu nunca lembro do CPP. 90. O que diz o 90 aqui? Os crimes praticados a bordo de aeronave nacional dentro do espaço aéreo correspondente ao território brasileiro ou ao alto mar ou a bordo de aeronave estrangeira dentro do espaço correspondente ao território nacional serão processados e julgados pela Justiça da comarca em cujo território se verificar o pouso após o crime ou pela comarca de onde tiver partido a aeronave. Mas aqui, Ian, preste atenção, não confunda. Aqui você está confundindo com o local onde você vai ajuizar a ação ou a jurisdição que vai ser competente para analisar o caso, e eu estou falando do Brasil, tá bom? Ótimo, você falou que sai do Brasil o avião, está em espaço nacional, tanto e pouco importa se é aeronave brasileira ou estrangeira. Quem vai investigar o crime vai ser a polícia de onde pousar o avião ou a polícia de onde saiu o avião. Beleza. A minha dúvida aqui não é essa, tá? A minha apresentação não é essa. Eu quero saber quem é competente num âmbito de países, tá bom? De países. Se o crime aconteceu em espaço aéreo espanhol, nós vamos aplicar qual legislação material? A legislação espanhola, professora. Isso, a legislação espanhola. Tá bom? Mas preste atenção. Mas preste atenção. Você. É questão sobre. É porque, assim, eu tenho dúvida quando fixa a competência, igual você falou do contrato antes. Quando o contrato tem o foro de eleição, que vai ser o local onde vai
pode ser ajuizada, mas tem um foro da legislação que vai ser usada. Não sei se é isso. Porque a legislação, ela é nacional, tá? Não é do local. Então, vai ser a legislação nacional, tá? Aqui é diferente. Você pode até pensar na competência do local, da cidade, do tribunal que você vai ajuizar aquela ação. Mas não pense nisso, tá? Pense aqui no país. Se o crime aconteceu no espaço aéreo espanhol, nós vamos aplicar a lei material espanhola. Onde eu posso ajuizar essa ação? Aí nós poderíamos falar no artigo 90 do CPP. Onde eu posso ajuizar essa ação? No porto ou no aeroporto de onde saiu o avião não saiu do Brasil? Então, lá na cidade do Brasil que saiu o avião. Onde mais eu poderia ajuizar essa ação? Na Alemanha, que é o destino final desse avião, ou na Espanha, que foi o local que aconteceu o crime. Tá bom? Então, aqui nós vamos ter um conflito internacional de competências, mas um conflito positivo. Por que positivo? Porque eu tenho 3 países que eu posso ajuizar a ação. Tá bom? Que eu posso fazer a investigação, se você quiser, tá? Então, eu tenho 3 países que podem investigar. Brasil. Aí, quem no Brasil? Lá a polícia da cidade que saiu o avião. Na Alemanha, a polícia da cidade que pousar o avião. Ou a Espanha, aí vai ser quem a justiça espanhola determinar que investigue o caso. Ok? Sanou sua dúvida, Matheus? Entendi, professor. Obrigado. Tá? Entendi. Entendeu? Essa diferença da nossa competência internacional, nós vamos falar de país. Tá? Nós vamos falar de país e não de cidade onde nós vamos ajuizar a ação. Tá? Entendi. Que aí você já está querendo ser muito precioso. Não, mas eu entendi, minha dúvida foi sanada. Muito obrigado. Tá? Aí o Matheus está brincando aqui, ó. Pode dar o ponto dele para mim, professora, sem problemas. Tá bom? Então, nós vamos ter um conflito positivo quando um ou mais países, ok? Países são competentes para analisar aquele caso concreto, aquele caso que tem conexão internacional. E nós também vamos ter aqueles conflitos negativos. O que são os conflitos negativos? Esse aí, né? Se o positivo é quando 2 ou mais países dizem que são competentes para tratar sobre o caso, o conflito negativo é quando nenhum país é competente para analisar aquele caso. Tá bom? Quando isso vai acontecer? Difícil. Mas nós temos aqui no direito internacional os apátridas. Quem que são os apátridas? São aquelas pessoas que não possuem pátria. Ok? Tem até o filme, não é? Do Tom Hanks, que ele vive lá no aeroporto. Durante aquele período que ele ficou no aeroporto, ele era um apátrida. Por quê? Porque quando ele chegou lá no território dos Estados Unidos, o país dele tinha sumido. Sumido, mas não é o país território. São aquelas outras exigências para se ter um país, né? Que é governo soberano, um povo e o território. Quando ele chegou lá, o país dele estava em uma guerra civil, não tinha mais um governo soberano, a população estava afastada, não tinha mais um governo. E aí? E se a nossa legislação, por exemplo, diz que eu tenho que aplicar a lei do domicílio da pessoa? E a pessoa morava em um país que agora não existe mais. Está em guerra civil, que você não tem um governo, está desaparecendo, as pessoas estão saindo de lá buscando outras coisas. E aí? Você vai aplicar a legislação de qual lugar?
se o domicílio daquela pessoa não existe mais, não é mais um estado, não tem mais uma legislação, tá bom? Aí, nesse caso, nós vamos ter o que nós chamamos de conflitos negativos. Alguma dúvida com relação a conflitos? Quando que nós temos conflitos positivos e negativos? Os positivos, então, são naqueles casos em que eu posso ajuizar a ação, eu posso investigar aquele crime em mais de um país, tá? Então, esses são os conflitos positivos. Conflitos negativos, quando nenhum país é competente para analisar aquela ação, tá bom? Quando você não tem nenhum país competente para analisar aquela situação. Beleza? Classificação, critério. Como que nós vamos classificar a nossa competência internacional? Eu acho que não dá para seguirmos muito, né? Que já vai dar quase 9 horas, 10 para as 9. Critério funcional. Quem aplica a legislação, tá bom? Quem aplica a competência internacional, tá? Nós vamos ter, então, 2 tipos de competência sobre o critério funcional, órgão, tá? Quem que aplica o direito internacional privado? Direta. Quem pode aplicar o direito internacional privado aqui no Brasil? Todos os tribunais nacionais. Todos, professora? Todos os tribunais nacionais são competentes para aplicar o direito internacional privado. Mas como assim, professora? Todos. Eu posso, digamos que eu more aqui no DF, quero ajuizar uma ação que envolva comércio internacional, tá? Comprei um produto na China. O produto veio diferente do que eu tinha comprado. Eu não posso ajuizar essa ação aqui no Brasil? Posso. Eu posso ajuizar essa ação aqui no DF? Posso. Eu posso ajuizar essa ação no juizado especial? Posso, se for até 40 salários mínimos. Eu posso ajuizar essa ação lá no Tribunal de Justiça do DF? Posso também. Professora, mas agora eu vou mudar, eu vou morar em São Paulo agora. Posso ajuizar lá em São Paulo? Posso. Então, qualquer tribunal brasileiro tem competência de direito internacional privado. E de onde eu tirei isso? Lá dos artigos 21 e 22 do novo Código de Processo Civil. Tá bom? Lá nesses artigos, você vai ver assim, professora, mas não está falando que aqui é internacional. Sim, não está falando que é internacional, mas ele fala dos limites da jurisdição brasileira, tá bom? Os limites da nossa jurisdição brasileira também vai falar sobre a pessoa do brasileiro, tá bom? Tá? Qualquer coisa que envolva pessoas domiciliadas no Brasil é nossa competência da justiça brasileira. Olha só o que ele fala. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. 2. No Brasil, tiver de ser cumprida a obrigação. Eu não comprei as coisas pelo AliExpress. Esse não é um contrato de compra e venda? Essa obrigação, a obrigação da empresa não era trazer aquilo que eu comprei aqui no Brasil? 3. O fundamento de seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Eu comprei o produto aqui do Brasil. Tá bom? Aí vem o artigo 22. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações, 1. De alimentos, quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil.
o réu manter vínculos no Brasil. 2, decorrentes de relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil, em que as partes expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Tá bom? Então, os nossos artigos aqui que fala dos limites da jurisdição nacional, nada mais são do que competência internacional, tá bom? Então, a nossa classificação quanto ao critério funcional direta vai ser aquela praticada por todos os tribunais nacionais, tá bom? Todos os tribunais nacionais. Professora, mas você só deu exemplo de Tribunal de Justiça, não falou de nenhum tribunal federal. Não se preocupem. Daqui para frente, vocês vão escutar muita coisa sobre competência de direito internacional que vai ser exercida pelo juiz federal. Tá bom? E aí, no critério funcional, nós também vamos ter o critério indireto, tá bom? A classificação indireta. O que é isso? O que é a competência indireta? Está relacionada à apreciação do direito internacional por outro juiz, tá bom? O que é isso? É a validação de sentenças proferidas por outra jurisdição. Quem pode fazer isso no Brasil? Quem pode validar, reconhecer, dizer, aplique aquela sentença estrangeira aqui no Brasil? Somente o STJ. Então, a nossa competência direta, ela vale para todos os tribunais nacionais, tá bom? Todos os nossos tribunais nacionais, eles têm competência direta. Agora, a competência indireta, que é validar as sentenças proferidas em outra jurisdição, é de competência exclusiva do STJ. Ok? Alguma dúvida com relação à classificação quanto ao critério funcional, ao órgão que aplica o direito internacional privado? Não? Tranquilo, não é? Direta, então, todos os tribunais nacionais, e indireta, apenas o STJ, porque cabe a ele validar ou não, tá bom? Validar ou não sentenças ou decisões que foram proferidas em uma jurisdição estrangeira, ok? Oi. Professora? Sim. Eu tô com uma dúvida aqui. Será que eu não fiz essa matéria internacional com o professor João de Deus no semestre passado, não? Você fez, mas você fez direito internacional público. Essa é direito internacional privado. Ah, entendi. Tá? Obrigado. Essa daqui é o privado. Essa aqui nós vamos ver coisas mais relacionadas à pessoa, a casamento, divórcio, filiação, homologação de sentença estrangeira, tá? Lá no direito internacional público, com o professor João de Deus, você viu mais relacionado ao Estado, às organizações internacionais, tá bom? Entendi, esclarecedor. Obrigado, professora. De nada. A classificação em razão do foro pode ser geral, ou seja, quando os estados reconhecem como estatuto pessoal o domicílio do réu. Tá? Lembra que eu falei para vocês que domicílio do réu já era 90 e tantos % dos países? Então, essa é a competência geral, tá? A grande maioria dos estados reconhecem, no plano internacional, o domicílio como o nosso principal estatuto pessoal, ok?
especial. Então, o que é essa competência internacional especial? Decorre daquelas em que as partes podem optar, tá bom? Então, a especial é quando as partes podem optar por qual legislação escolher, por qual local vai ser a eleição do foro, tá bom? Então, o geral vai ser o domicílio, então são aquelas regras que os estados, eles costumam admitir, ok? Pode ser o domicílio, o nosso foro, é o nosso foro geral, o nosso estatuto pessoal, que mais de 90% dos estados reconhecem, e o especial é aquele em que as partes podem eleger. Elas podem eleger nos contratos e nas obrigações o local para ser ajuizada a ação, tá bom? O local para ser ajuizada a ação e qual legislação eles vão aplicar para aquele caso concreto. E, por fim, a competência em razão da matéria. Em razão da matéria, pode ser concorrente, quando um ou mais estado estrangeiro, ele pode julgar aquele caso concreto, tá bom? Ou exclusiva, quando a justiça apenas de um país pode julgar e processar aquela lide, tá bom? Eu coloquei aqui os artigos. No caso dos artigos 21 e 22, nós vamos ter aqui uma competência concorrente do Brasil com outros países. Então, você vai poder ajuizar essa ação, tanto no Brasil quanto em outro país, tá bom? Mas o artigo 23, ele é de competência exclusiva do Brasil. Do Brasil, tá, Ian? Quando eu falo do Brasil, é de qualquer juiz do Brasil. Mas quando você chegar no caso concreto, aí o nosso próprio Código Civil, ele vai restringir para qual localidade você vai ajuizar essa ação. Por exemplo, compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil, ok? Então, se for algo que se trate de imóveis, somente o Brasil, você só pode ajuizar aquela ação que diz respeito ao imóvel no Brasil. Mas onde no Brasil? Onde no Brasil você vai ajuizar essa ação? No local do imóvel, no local onde o imóvel está registrado. Não é isso que diz o código? Se o imóvel... olha aí, né? Se o imóvel está em Brasília, onde eu vou ajuizar essa ação aqui no Brasil? Em Brasília. Se o imóvel está no Gama, onde eu vou ajuizar no Brasil essa ação? No Gama, tá bom? Então, quando nós dizemos que o direito internacional ele vai criar essas regras, nós preferimos usar, olha, você vai aplicar, você vai ajuizar essa ação no Brasil. Legal, o Brasil, mas onde no Brasil? O Código de Processo Civil vai falar onde no Brasil, o Código Civil, tá? Olha, essa ação você vai ajuizar lá nos Estados Unidos. Mas onde nos Estados Unidos? O código, lá não tem código, né? Lá a legislação americana vai falar onde você, em qual cidade dos Estados Unidos, você vai ajuizar aquela ação, tá bom? Mas o que interessa para a gente é mais o país em que você vai ajuizar a ação do que a cidade em que você vai ajuizar a ação, tá? Então, com relação ao assunto daquela lide, daquele conflito, nós vamos ter uma justiça concorrente, tá bom? Em que você vai poder ajuizar essa ação tanto no Brasil quanto em outro local, tá? Em outro país, e vamos ter a exclusiva, que são aquelas que nós, somente naquele local, você pode ajuizar a ação, tá bom? Local / país, só naquele país você pode ajuizar a ação. E quais são essas
essas competências exclusivas. Então, relacionada a bens imóveis. Gente, essa regra dos bens imóveis, ela vale para 99,999% dos países, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho um imóvel lá no Butão, ok? Eu só posso ajuizar ações relacionadas àquele imóvel lá no Butão, tá bom? Se eu tenho um imóvel na China, eu só posso ajuizar ações que sejam relacionadas a esse imóvel na China, tá? Beleza? Nós não aceitamos, o Brasil e nenhum outro país do mundo aceita, por exemplo, que uma decisão de um juiz brasileiro, exatamente, soberania, que um juiz brasileiro decida sobre um imóvel que está localizado em Portugal. Não existe isso, tá? Então, nós não aceitamos essa intromissão. Tem uma exceção, tá bom? Que nós, brasileiros, admitimos sentença proferida por outro juiz que verse sobre bens imóveis localizados no Brasil. Tem uma situação, que de todas eu já pesquisei, foi a única que eu achei. Quando nós tivermos divórcio consensual, tá bom? Então, quando nós tivermos divórcio consensual, em que as partes fazem um acordo e o juiz só homologa o acordo firmado entre as partes, a justiça brasileira aceita aquele acordo, tá bom? Aquele acordo homologado. Então, no caso de divórcio consensual, em que as partes foram lá, olha, o imóvel que está lá no Brasil vai ficar para o fulano, o imóvel que está lá na China vai ficar para o cicrano, o imóvel que está lá no Butão vai ficar para outra pessoa, tá? Vai ficar para amante, tá bom? Quando nós tivermos, então, essas situações que envolvem divórcio consensual e que o juiz estrangeiro, ele apenas homologou o acordo de divórcio, aí a justiça brasileira, o STJ, ele aceita aquela sentença, tá bom? Por quê? Porque ali tem autonomia das vontades. Ali as partes acordaram sobre aquele bem, ok? Aquele bem. Então, em vez de você fazer uma ação lá, depois ter que trazer o judiciário aqui, para fazer outra ação aqui no Brasil, nós aceitamos. Então, a jurisprudência, isso está na jurisprudência do STJ, a jurisprudência do STJ, então, vai aceitar esse acordo homologado do divórcio, tá bom? Do divórcio consensual, versando sobre imóveis situados no Brasil. Então, essa é a única exceção, tá bom? Podem anotar aí, podem anotar, tá bom? Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então, nós vamos ver o princípio da pluralidade dos juízos sucessórios. Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então, marquem aqui no item 3 que, para divórcio consensual, tá? Homologado por juiz no estrangeiro, o STJ, tá bom? Então, a jurisprudência aceita essa sentença que versa sobre imóveis situados no Brasil. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Não? Eu vou deixar, então, para continuar esse assunto na próxima aula. Por quê? Porque já tem muita coisa, nós já falamos muita coisa, não é verdade? Já tem coisa para danar aí, e eu quero que vocês estudem um pouquinho,
Tem material que eu já deixei no Moodle, eu, inclusive, já deixei material para as próximas aulas, para vocês, já está lá no Moodle, material, artigos científicos para vocês lerem, dissertações sobre cooperação jurídica internacional, que é o nosso próximo tema. Mas aí eu quero saber se vocês têm alguma dúvida do que foi tratado hoje, competência, aplicação da norma, tá? Não? Tranquilo? Eu vou ver se eu seleciono para vocês essa semana agora alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Não precisa fazer o exercício que eu deixei lá de cooperação jurídica internacional ainda não, tá bom? Porque ainda vou tratar desse assunto e depois vocês fazem. Mas eu vou separar alguma coisa dessa competência exclusiva, competência concorrente, tá? O Márcio está fazendo uma pergunta. Professora, não existindo testamento, os bens serão partilhados conforme as regras de sucessão hereditária na legislação brasileira? Depende. Depende. Depende do quê? Se a lei do domicílio do de cujos era melhor ou pior que a lei brasileira. Tem filho brasileiro? Tem cônjuge brasileiro? Vai depender, tá? Se tiver cônjuge brasileiro ou filho brasileiro, nós vamos aplicar a legislação que for benéfica, tá? A que for mais benéfica para os filhos ou para o cônjuge brasileiro. Tá bom? Beleza? Nós vamos falar sobre isso. Tá bom, Márcio? Não se preocupe, nós vamos falar sobre isso. Mas essa regra vale, por exemplo, para outros lugares? Não. Tá? Não vai valer para outros lugares, vale aqui para o Brasil. Nós aplicamos a mais benéfica se nós tivermos filhos brasileiros ou cônjuge sobrevivente brasileiro. Tá? Aí nós aplicamos a mais benéfica, seja brasileira ou seja do domicílio do de cujos. Ah, mas ele morava no Brasil. Então você não tem o que discutir. Se ele morava no Brasil, você vai discutir sobre bens que estão no Brasil, você vai aplicar a legislação brasileira, a legislação do domicílio. Qual que é o domicílio dele? Brasil. É muita informação para lembrar, tá? É muita coisa. Mas com o tempo vocês vão pegando, fazendo exercícios, tá bom? Mas nós vamos falar disso mais para frente. Isso não é nem conteúdo do primeiro bimestre, viu? Não é nem conteúdo para o primeiro bimestre. Isso é para o segundo bimestre. Combinado? Então, para todos vocês, um beijo. Até semana que vem. Deixa eu dar um tchauzinho aqui para vocês. Dar um tchauzinho aqui pelo meu... não tem tchauzinho, só tem aqui uma carinha de feliz de aniversário. Aqui pelo Voa, tá? Não deixem de instalar o Voa aí no trabalho de vocês, tá? Aqui o tchau. Isso mesmo, tchau. Maçã, ganhei até uma maçã. Tchau para vocês. Tchau, tchau.